Fala galera, estamos aqui para gravar o nosso Nós Nerdcast de número 15. O Nós Nerdcasts apresenta Julião Cristo, que é o nosso mais novo integrante, mas antes dele começar a se apresentar, comigo essa noite, Alan McDrawey. Fala aí galera, uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de qual hora vocês ouvirem. Estou aqui, Alan McDrawey, mais conhecido como Doente Nerd ou Druida. Vamos lá. Para variar, eu esqueço de me apresentar, sou o Sargento Rock 967, mas vocês já devem estar sabendo disso. O nosso mais novo integrante, Julião Cristo. Alô, boa noite, bom dia, boa tarde pra galera. É isso aí, galera. Julião vai ser agora um integrante do Nós Nerds. Ele vai, basicamente, além de games, que também joga, ele vai fazer uma parte de cinema e TV, né? Falando de séries, falando de cinema. Bom, mas vamos começar esse papo, porque esse papo hoje vai ser a apresentação dele. Julião, diga. Quando começou as nerdices? Quando você começou a se inteirar pelo universo nerd? Olha, deixa eu lembrar que isso foi quando eu era criança, rapaz. Acho que com 6 anos, mais ou menos, é quando eu lembro, na época dos Superpowers, eu já gostava muito dos super-heróis. Então eu queria ter aquela coleção dos bonequinhos lá, do Superman, Batman. Aquela época que passava desenho dos Super Amigos ainda. Então, assim, acho que foi nessa época que comecei a despertar aquele lado mais nerd. Assim, também além de super-heróis, tinha a questão dos tokusatsu que passavam na antiga Manchete. Então, eu cresci muito sob influência de Jaspion, Changeman, Flashman, Gogo Five, esses seriados japoneses também que influenciaram bastante. E sim, eu era daquelas crianças que no carnaval me vestia de Jaspion, saía pra rua, botava um lençol vermelho no pescoço, dizia que era Superman, e por aí ia. E tinha assim, sempre tinha os bonecos, os quadrinhos, e que por sinal, eu comecei a ler através de histórias em quadrinhos, e foi como o Chico Bento. Assim, o primeiro quadrinho que eu comecei a ler com as palavras assim de verdade foi através de umas histórias do Chico Bento, que eu gostava muito. Pô, legal. Maurício de Souza levando alfabetização para todo mundo, né? Aham. O Allen A Manchete levando a nerdice. Exatamente, eu ia falar isso. O Allen que também curtiu muito essa época aí de Tokusatsu e todos esses personagens da Manchete. Mas isso era muito massa isso. Era sagrado daquele horário assim de 3 horas da tarde, tu correr pra televisão e começar aquela maratona de Jaspion e terminar com Gogo Five. Numa época. Muito bom. Era uma época que eu não conseguia acompanhar tudo por causa de pequena diferença de idade. Eu já estava quase trabalhando, já tinha algumas coisas e já complicava um pouco para mim. Mas eu vi algumas coisas, eu consegui ver, outras eu via quando dava no final de semana, ou no feriado, ou férias, e aí a gente sempre conseguia ver alguma coisa. Mas assim, nessa época aí que você começou a nerdice, você já jogava alguma coisa, videogame? Jogava sim. Eu lembro que acho que era uma das minhas irmãs, ela tinha comprado um Atari. Tinha vários jogos, então meu primeiro contato com games foi com esse Atari. As meninas, né? O jogo Atari, aquele do controle que muita pressão quebrava, tinha aqueles jogos clássicos de boxe, aquele famoso do Frog que tem que atravessar a rua, que era hilário aquele. Muito bom, tinha, né? Acho que era aquele Enduro, que era aquele do carro que era infinito, não é? Não sei se eu estou enganado. Enduro. Isso. Aquele da corrida que era infinito praticamente. Então a gente tinha aqueles cartuchos assim com 8 jogos que fazia farra quando era criança. Então meu primeiro contato com games foi com esse Atari. Certo. E aí de Atari, o Alan fez uma post sobre os jogos no Atari, né? Uhum. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro post dele, exato. Eu também joguei com Atari. Já falei isso aqui. E depois do Atari, como é que foi aí? A história, continua a história aí nos jogos. Fazer o quê? Uma trajetória da minha vida gamer, no caso? Não, vai fazendo aí um paralelo de game, jogo, tabuleiro, que eu sei que você também curte tabuleiro. Curto demais. E aí as nerdices em geral, como foram fluindo aí.
Então assim, teve esse Atari que eu falei, esse contato que a gente teve. Depois veio. Eu lembro que eu ganhei de presente um Hilltop Game, que era o equivalente ao Nintendinho. E com esse Hilltop Game eu mergulhei de cabeça nos games de verdade. Assim, eu joguei Super Mario, Battletoads, Ninja Gaiden, que marcou muito porque eu gostava de jogo desafiador. Mega Man, que era um dos meus títulos favoritos do Nintendinho na época. Sempre ele, hein? Mega Man assim foi muito massa. Inclusive, assim, jogando Mega Man, eu lembro que eu descobri alguns cheats assim, muito aqui na sorte. Eu lembro que eu joguei uma versão que acho que pouca gente jogou do Nintendinho, que eu joguei o Altered Beast do Nintendinho. Altered Beast. Também. Uau! Eu joguei. No Nintendinho? Como assim, Nintendinho. cara? Joguei, cara. Muito massa essa versão. Difícil pra cacete. Bizarro demais, mas eu joguei. Nossa. Eu posso dizer que eu joguei. Joguei Street Fighter do Nintendinho também. Essa eu joguei. Aí, deixa eu ver. Dos títulos marcantes foram esses. Super Mario 3, que pra mim marcou também essa fase. Depois do Nintendinho, eu pulei para um Mega Drive. Tive contato com Sonic. Me apaixonei pela franquia. Conheci outros jogos, deixa eu lembrar, Quackshot, que eu achei fantástico também. Outro assim que marcou minha infância também. Deixa eu lembrar outro jogo bom. Cara, joguei tanto jogo bom de Mega Drive, tanto jogo bom que é até difícil assim de listar agora, falar rápido. Tem os da série Illusion, né? Land of Illusion, Cast of Illusion. Cara, Cast of Illusion também foi muito bom. Eu joguei aquele Batman Returns também, que foi muito legal, muito bom. Eu vou até fazer esse comentário que depois, não sei se vão concordar ou não, mas eu achei essa versão do Batman melhor que aquela do Super NES que foi lançada. Você diz aquele jogo do Super-Homem que é tosqueira pra cacete. Não. Super-Homem não, do Batman Retorno. Sim, mas aí você acha que é melhor que... Aquela versão do Super Nintendo, que era aquela assim, mais estilo Street of Rage. Tá, eu não lembro assim de cabeça, eu não cheguei a jogar esses jogos. Tá aí uma opinião que quem quiser discutir ou conversar ou dar sua opinião também, pode botar aí nos comentários, tanto no YouTube quanto no blog, e a gente vai respondendo. Eu achei essa versão do Batman Retorno, do Mega Drive, bem interessante. Assim, a questão do desafio era bem maior também. Street of Rage, que foi outra franquia que marcou bastante. Eu lembro que eu tive contato com Master System, Alex Kidd. Passei pro Super Nintendo, que acho que todo gamer passou pelo Super Nintendo da vida. Volta pro Super Mario de novo, Super Mario World no caso. Aí tu vai pegando aquele Street Fighter. Nata. Isso. Mortal Kombat. O vício vai sempre aumentando. Eu passei por muito arcade também. Eu era aquele garoto assim que saía da escola. Eu guardava o dinheiro do lanche para jogar uma ficha na saída rapidinho. Então eu chegava atrasado na aula à tarde, eu parava no fliperama que era sagrado parar e jogar 2 partidas. O arcade rapidinho, perdão. O arcade rapidinho é pra variar, né? Porque tinha arcade que só dava pra jogar rapidinho, que era o nível de dificuldade lá no telhado que os caras colocavam pra comer a ficha, né? Tinha esse detalhe também, mas assim, eu lembro que era um amigo meu, a gente sempre jogava junto, a gente jogava aquele Marvel vs Capcom. Era batata, a gente sempre chegava atrasado nas horas da quarta-feira, porque a gente estava jogando no fliperama. Era aquele esquema, uma luta para cada. Olha essa revelação agora. Olha aí, ó. A professora vai brigar com ele agora. Não, pior que eu sou professor, então. Piorou. Olha o exemplo. Eu até relevo algumas coisas hoje por causa dessa conduta que eu tive, mas fez parte. Daí eu passei para... Eu lembro que depois do Super Nintendo, eu joguei assim na casa de amigos Dreamcast, GameCube, caí no Wii U da vida, gostei, achei divertido. E depois fui conhecendo os outros consoles mais assim, da geração que eles têm hoje. O Xbox, aquele quadradão antigamente. Peguei a geração PlayStation todinha, joguei no PlayStation 3, joguei no 4. E hoje eu tô meio que sossegado no Xbox One. Assim, já é a plataforma assim com que eu já resolvi descansar um pouco. Certo, que resolveu parar de ficar circulando entre elas, né? Eu acho assim que se eu tiver... acho que eu adotei a Microsoft como meu console hoje. Meu console para passar o tempo mesmo. Certo. Desses jogos, desse teu
discursar aí de vários jogos, quais seus jogos prediletos? Pode falar aqueles antigos, mais antigos, né? E aí fecha com o mais atual. Ou alguns mais atuais. Tá, nos jogos antigos. Bom, a franquia do Mega Man foi uma franquia do 8-bit que marcou pra caramba. Opa! Muito bem. Eu tenho assim, eu até admitir, pode ser até vergonhoso falar, mas eu vou admitir aqui no podcast. Acho que o único Mega Man que eu ainda não zerei foi o Mega Man 2. Ah, é? Eu tenho uma decepção porque eu lembro que eu tenho uma frustração com um inimigo que até hoje eu não consegui derrotar. Eu não sei se é por nobice minha ou sei lá, porque sempre chego nesse chefe e nunca consigo matar ele. Pega um emulador agora e vai lá, encara a fera. É um dos chefes finais lá que você entra, são vários canhões, você tem que destruir as barreiras com a arma do Flashman. Só que sempre que falta o último canhão, eu não tenho mais energia pra disparar o tiro do Flashman. Eu sei qual é. Eu sei passar disso. Então explique. É tipo um labirintozinho. Você tem que escolher as paredes certas pra você destruir, senão você fica sem poder, né, sair dali. Pois é, acontece isso comigo e eu sempre nunca consegui matar. Então a minha frustração com o Mega Man 2 é essa. Eu acho que foi o jogo que eu nunca consegui zerar por isso. Tem que economizar e chegar com ela cheia lá pra poder sair também, senão... Pois é, tem esse detalhe. Mas eu acho que eu vou conseguir pegar o emulador e tentar ver se eu lavo a minha honra um dia com isso. Tem Ninja Gaiden, que eu joguei pra caramba também. Gostei muito do Ninja Gaiden. O Super Mario clássico, que, claro, tá no coração de muita gente aí. Os jogos do Zelda, gostei muito dos jogos do Zelda, marcaram muito assim minha adolescência. Deixa eu ver, Battletoads pelo desafio, jogo muito difícil, é um jogo assim, acho que os programadores assim fizeram um pacto com o capiroto porque aquele nível de dificuldade chega a ser surreal, olha. Deixa eu ver aqui mais. Falei de Ninja Gaiden, Super Mario 3 que é meu jogo favorito. Acho que todo Super Mario que eu poder jogar, o Super Mario 3 vai ser sempre o que eu vou preferir começar. Deixa eu ver. Super Mario. Caramba, Mario marcou muito. Um jogo agora mais próximo, talvez, do PlayStation 3, Xbox 360. Tá, na geração atual, eu posso dizer assim que aquele jogo assim que roubou as minhas horas de folga, abdicou algumas horas de sono. Aquele jogo assim que eu torcia para chegar em casa e poder jogar, porque eu tava vidrado nele, foi o The Witcher 3. Boa. Cara, eu achei esse jogo sensacional. Assim, eu achei perfeito o jogo. Achei fantástico. Foi aquele jogo assim que eu fiz até a última quest. Eu lembro que no primeiro gameplay deu quase 80 horas. Eu explorei cada detalhe daquele cenário. Eu evitei assim ao máximo chegar na quest final porque eu tava com pena de acabar aquele jogo. Legal. Tipo eu com o Skyrim. Não, Skyrim eu nunca joguei. Eu confesso que eu nunca joguei. Além do The Witch, outra franquia que eu gosto muito, que eu digo assim que eu tenho um xodó por ela, é Dark Souls. Boa! Joguei Dark Souls 1. Na minha antiga conta eu tinha feito 100%. Como eu perdi minha conta antiga, eu comecei uma nova. Eu já fechei o 2, fechei o 3 recentemente. Comecei a jogar o 1 de novo. Só que como deu um probleminha com o Xbox, eu pretendo, quando eu pegar um novo, voltar a jogar. E fechar ele em 100%. E é aquele jogo assim também que é um nível de desafio que eu gosto. É aquele jogo assim que tem horas que eu quero jogar o controle na parede, mas depois eu penso bem, não. Eu vou aprender com o meu erro. Dark Souls é um misto de amor e ódio, né? É uma relação assim insana, uma relação muito insana. Sim, outro jogo também que eu gostei muito foi aquele jogo da franquia do Batman, da série Arkham. Ótimo jogo. Eu gostei muito da trilogia, excelente. Apesar de que o terceiro ele me decepcionou um pouquinho em alguns pontos, mas no geral valeu a pena. Foi uma trilogia muito boa. Só para tocar nesse assunto um pouco melhor, que a gente teve aqui um papo com o Arnaldo DK, e o Arnaldo disse que não gostou desse jogo por causa de personagens,
coisas que tem no jogo, de desafios e tal. Mas o que você não gostou do jogo? Olha, o terceiro, eu particularmente assim, achei que a história ficou um pouco corrida, em detrimento do primeiro e do segundo, que tu vê que tem uma história assim um pouco mais elaborada. Eles fizeram marketing muito assim em torno do Arcanite. Você pensava que seria aquele vilão que seria mesmo assim, daria trabalho pro Batman, que ele tava pelos trailers, pelos teasers, ele daria, mas no final acabou não sendo assim. Eu lembro que na semana de lançamento do jogo eu tomei um spoiler pesado da identidade dele, de quem era o vilão. Muita gente disse que estava na cara, mas assim, eu não fazia a menor ideia de quem era a figura. Quando me contaram, eu joguei o jogo com 50% da surpresa estragada. E assim, teve alguma. Acontece. Aí teve algumas situações no jogo também um pouco assim, forçadas, tipo assim, de fazer missão de stealth com Batmóvel. Então assim, é um pouco assim, forçação de barra, né? Tu sabe que o Batman, ele era assim que fazia impossível, bem preparado, só que o Batmóvel fazer stealth é um pouco assim demais. Não tem muito a ver com o Batmóvel, não. Mas assim, e faltou um pouco nesse último jogo aquela questão do Batman fazer aquelas situações de combate que você espreitava os inimigos e eliminando um por um. Ficou aquele combate assim mais puro, e faltou um pouco disso. Que na verdade, essa versão do jogo, né, por ser final, por ter uma série de DLCs que iriam sair durante 6 meses, eles saíram, né, eles fizeram essa parte de desafio seccionada. Nos primeiros jogos os desafios já eram liberados a partir que você ia conhecendo os mapas, até aí tudo bem, né, para não estragar a surpresa do mapa. Mas ele já saía liberado tudo. Saía as missões stealth, a missão de combate, tudo já saía liberado. Só que nesse jogo, assim, você só saiu algumas missões de stealth mais à frente. Você só começou a jogar com stealth com o Robin mais à frente, com a Mulher Gato bem mais à frente. Os combates com outros personagens no terceiro, no quarto mês do jogo lançado. Então eles foram prolongando essas coisas que já eram comum na franquia, que poderiam ter sido liberadas no início do jogo, né, no lançamento do jogo, mas pro final. Eu achei que isso também ficou um pouco assim, não tinha necessidade de segurar essa carta na manga. Eles podiam ter dado um conteúdo mais envolvente durante o decorrer do jogo e do lançamento dos DLCs e das correções que foram feitas, né? Das expansões do jogo. Inclusive, até na própria campanha eu senti um pouco de falta disso, que nos anteriores você tinha essa questão de, durante o desenrolar da campanha, você fazia aquelas situações de combate que você ou resolvia na porrada, ou você realmente se espreitava o inimigo, ou pegava aquele ponto vulnerável e eliminando um por um até você avançar tranquilamente. O Arkham City tem bem mais missões de stealth durante a campanha do que o Arcanite. Isso é verdade. Sim. Mas deixa eu te perguntar. Bom, você falou dos melhores, né? E os piores? Aquele jogo que você jogou e não quer ver nunca mais. Pois é, né, cara? Tá, sempre tem. Rapaz, eu tenho uns amigos assim do grupo do Facebook que a gente participa, a gente tem aquela brincadeira de. A gente acabou nomeando um jogo que a gente carinhosamente chama de jogo lixo. Carinhosamente, no caso. Não que ele seja um lixo, mas por algumas situações a gente criou uma versão ao jogo. E é um jogo que é bem assim. Algumas pessoas gostam muito, jogam bastante. E é o Destiny. Destiny? Isso. Destiny é um sucesso de... Não gostou? É o nosso querido jogo lixo. Mas por que você não gosta do Destiny, Nossa. né? Olha, porque foi assim, eu lembro que na época eu tava com o PS4 e me deixei tomar pelo hype do jogo, da campanha. Comprei o jogo naquela versão Special, Edition, Ultra, não sei o que, sei lá o que mais. E tá, fiquei fazendo a contagem regressiva para jogar o jogo, joguei a demo, bacana, envolvente demais, vamos lá, vamos jogar.
comecei a jogar o jogo. Só que assim, tive muito problema de conexão na época. Teve uma época que era uma semana que eu quase não consegui jogar por conta de problemas de conexão. Fechar uma partida online era um sacrifício assim, tremendo, uma coisa assim surreal que estava acontecendo. Quando eu conseguia, rolava desconexão no meio da partida, ou então às vezes eu tinha que fazer as missões sozinha, porque pela dificuldade de conectar, não sei se era problema de servidores na época. Aí Realmente. aconteceram algumas coisas, de eu pegar aqueles itens que gerariam acessórios lendários e no final trocava, e aquelas coisas bem comuns. É tipo assim, tu tá jogando Pokémon GO, tá com um de 10 km, tu anda 10 km, quando tu vai chocar, nasce um Rattata. Ah, sei. Algumas Aí, decepções, né? muitas decepções. E É. assim, da campanha, chegou no final, assim, num ponto da campanha, que, por exemplo, assim, tava legal a história, tu vê que ela termina assim, de um jeito que. E agora? Não tem mais nada? É só isso o jogo? Aí o pessoal a gente conversava sobre isso brincando, acho que é um jogo de 10 anos, né? Então são 10 anos de DLC pela frente. E outras situações, daquela coisa de tu chegar level 20, aí pra te continuar upando, tem item de luz, não sei o que, meu Deus, saco de upar item de luz, que nunca aparecia. Até que Demorava, né? demorava muito, aí eu cheguei ali, não, desisto. Eu passei Paro, por isso tudo, cara. Isso também. eu falei, paro, desisto. Quem sabe um dia, daqui a 5 anos, eu dei uma chance de novo pro Destiny e posso mudar a opinião, mas carinhosamente é um jogo que eu, por enquanto, eu não tenho interesse de voltar a jogar. É porque você não deu sorte, cara. Porque o jogo é bom, cara. A conexão É, é uma coisa fundamental pra esse tipo de jogo. A história do você. Joguei Pode e. falar, pode falar. E vou te falar, eu não curto jogo de tiro. Eu jogo, assim, não curto muito. Mas, pô, eu aprendi a gostar mais por causa do Destiny, cara. Naquele visor, aquela proposta, assim, de ser tipo, né, um como é que eu vou dizer? É futurístico, né? Eu ia falar que, vulgarmente falando, entre o aspas, Halo? como Star Trek de tiro, né? Vamos dizer assim. Nada a ver, mas tudo bem. Star Mas Trek de assim, tiro eu foi gostei boa. por causa disso. Eu tenho amigos que jogam Destiny e falam muito bem do jogo. Eu já vi alguns vídeos, achei bacana e tal. Não é muito minha ideia, porque eu não curto muito essa coisa de jogar jogo online. Por isso eu não comprei, porque basicamente o Destiny é um jogo online. Você não joga offline, se joga muito, muito mal. E aí eu falei, não vou. Eu não tô aqui pra me degladiar com um moleque de 15 anos que fica o dia inteiro jogando. Ah, Não, e Eu, assim, deixando claro, é um jogo assim que eu joguei, os momentos que eu tive assim que deu tudo certo com o jogo foram momentos legais. Então, assim, eu criei meio que essa versão por conta dessa série de problemas que se tornou uma coisa rotineira, um pouco assim chato. Aí, mas assim, quem sabe um dia eu volte a dar um tempo e volte a dar uma chance ao jogo, porque pelo que eu já vi das expansões, elas parecem interessantes, parece que o jogo ganhou uma nova cara, até a história parece que eles prolongaram um pouco mais ela. E eu tenho vontade de um dia conhecer esse Destiny novo, como é que tá agora, porque o que eu peguei no início foi um pouco decepcionante. Então, quando eu digo assim que é um jogo lixo, é uma maneira carinhosa de falar das minhas decepções com ele. Não que ele seja, viu? não, entendi. Eu entendi quando você deixou claro, quando você começou a falar, você deixou bem claro que não é que o jogo é ruim, é a tua relação com o jogo e aí carinhosamente você nomeou ele assim, que é para mais fácil entendimento. É. Oi, E lembrei de mais dois jogos que eu gostei pra caramba assim, tive uma boa experiência com eles. Gosto muito assim de mas jogo antes, de deixa eu terror. comentar uma coisa Ah, também. sim, pode falar. Diga lá. Assim, o problema do Destiny é que também, assim, como é que eu vou notar? Ele agora é que tá. Como é que eu vou falar? Ele agora é que tá mostrando mais o estilo medieval dele. Tu já percebeu que mesmo sendo futurístico, ele tem um retrô medieval? Sim, sim.
Então, agora que as armaduras estão tendo mais aquele design medieval, né? Não tinha antes no início. Então agora ele deve estar melhor do que antes, pra minha opinião. Na verdade, ele cai naquela questão das classes, né? E aí as classes acabam evocando o ar do RPG clássico de cavaleiros, né? Isso. Eu também tinha gostado no jogo. Tinha muito essa pegada deles serem assim, terem as guildas, que são praticamente como se fossem aqueles clãs de cavalaria, cada uma com a sua linha de ação. Isso era legal, isso era interessante. Eu não vou negar que era bem uma coisa bem bolada do jogo. Mas há de convir também que eu acho que eles lançaram o jogo muito na pressa, assim, eles podiam ter lançado assim com mais conteúdo, mais conteúdo. Porque quando a gente pegava, né, jogava assim, pronto, a gente debulhava, acabou. E aí, vou fazer o que agora? Ficar fazendo as mesmas missões. Pô, não dá, né? É a ideia do jogo de 10 anos, né? A ideia dele é essa. É você jogar um pouquinho agora, chega no nível 20, joga mais um pouquinho, chega no nível 30, joga mais um pouquinho, chega no nível 40. Sai outra DLC, você chega no nível 50, sai outra DLC, você chega no nível 60. Daqui a 20 DLCs tu tá no nível 150. Mas a ideia é ir aos poucos, não é lançar um jogo que você acabe ele em um mês e aí você não tenha mais nada para jogar e a DLC seja só uma encheção de saco. Na verdade, a DLC acaba sendo uma expansão só para você subir de nível. Algumas, né? Uhum. Algumas. Outras são pra mexer com a história, dar mais capítulos, outras armas, outras coisas assim, o assado e tudo mais. Mas vamos falar então de outras coisas agora. Mas antes disso, deixa eu só... desculpa, seus 2 jogos que você lembrou. Dizer os dois, né? Desculpa. Pois é. Outro dos jogos do Xbox... Não, um é do Xbox e o outro saiu multiplataforma. Mas assim, são 2 jogos que eu gostei muito pela questão do terror, aquela questão do suspense que passaram. Foi o Alien Isolation, que eu achei muito bom. Achei genial, né, aquele jogo. Me rendeu muitos sustos, isso eu não vou negar. Eu jogava à noite com headset. Pô, eu também. Vinha o alien assim, eu ficava desesperado. Eu não sabia nem o que fazer. Às vezes até eu esquecia da missão porque eu tinha medo de avançar com o alien na área. E o outro que eu gostei muito. Cara, era muito tenso. E o outro que eu joguei, curti demais o jogo, apesar de que tem muita gente que criticou ele, foi o Alan Wake. Esse eu não joguei. Eu curti demais esse jogo. Eu achei fantástico, assim, um jogo muito legal. Aquele terror psicológico. Eu gosto muito de jogo assim. Eu me diverti muito jogando ele e eu estava até rejogando ele um tempo atrás. E lembrando quando eu tinha comprado o meu 360, foi 2 anos depois que ele tinha sido lançado, como eu curti jogar esse jogo. Então assim, relembrando, jogando recentemente o Alan Wake, lembrando, cara, como eu me diverti jogando esse daqui. E hoje eu tô curtindo mais ainda. Esses 2 jogos que você falou, tem duas coisas assim, pecaminosas para falar. Uma nem tanto, mas uma sim. Alan Wake eu tenho ele há quase 3 anos. Nunca toquei no jogo. Nossa, sério. É um daqueles que eu comprei em promoção, vou jogar depois. E o depois você nunca lembra de começar a jogar. Não, você tem que jogar esse jogo, cara. É obrigatório tu jogares isso. Não, eu sei, mas é aquela história, você acaba nunca começando a jogar o jogo, né? E o Alien, eu tava na Black Friday passada, lá no Shopping Boulevard. Olha a propaganda. Naquela loja naquela loja branca e vermelha do subsolo. Só quem conhece sabe qual é a loja. Com certeza. Aí eu tava lá e de repente o cara começou a arrumar os jogos na promoção da Black Friday. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui pra ver qual é o jogo que eu vou pegar, né? Aí vou ficar olhando e tal, que ele botar. E o cara tava lá botando as etiquetas e nada do cara botar na prateleira. Só botando etiqueta. E eu querendo vir embora pra casa e o cara botando etiqueta. Eu falo, pelo amor de Deus, cara, põe logo isso aí que eu quero vir embora. E aí de repente o cara me pega e põe no balcão R$30, eu acho. Alien Isolation.
Eu lembro dessa, cara. Eu lembro dessa. Cara, quando ele botou no balcão, aí eu já tinha chegado um cara, tava conversando comigo, ele tá até na live agora, ele já me adicionou na live. Ele olhou pro jogo e falou, cara, eu quero jogar muito esse jogo. Aí eu, putz, não era um jogo que eu queria jogar muito, eu queria jogar. Mas aí quando o cara encheu a boca, ele falou com tanto gosto aquilo, bicho, que aí eu olhei pro lado e falei, pô, cara, eu ia pegar esse jogo, mas, pô, leva aí, pega aí. Pode levar, cara. Ele, porra, cara, tu não vai... Ele me olhou, tipo assim, pô, o cara me chamou, avisou que tava, né, falou que tava tendo a promoção, falou pra mim esperar e eu vou pegar o jogo que o cara olhou, né. Eu falei, não esquenta a cabeça não, pode levar. E aí eu peguei o Far Cry 4. Ah, muito bom também. Jogaço também, né. Também é muito Mas bom. eu peguei por 70 pau o Far Cry. Mas, pô, Eduardo, o Alien é 10-0, hein? Não, sim, é um jogaço, eu sei. Mas eu não. É aquela história, o cara. O olhinho do cara brilhou, mano, pro jogo. Aí eu fiquei assim, pô. O cara encheu a boca pra falar. Aí eu falei, se eu falar que eu quero, ele ia abrir. Eu senti que ele ia dizer assim, não, se tu quiser levar, leva, né? Pô, foi você que me chamou pra ver a promoção, né? Me falou pra esperar. Ele passou, olhou, falou, pô, não tem jogo. Eu falei, não, o cara tá botando preço, espera mais um pouquinho, eu vou ficar aqui esperando, a gente espera aqui, porra, pra ver o que sai de bom. Ele, então tá, vamos lá, você joga e tal, e começamos a papear esperando. Aí ele levou o jogo. Eu tinha falado com você que a gente ia falar numa ordem, mas eu vou mudar a ordem porque eu vou deixar os assuntos da coluna, né, que você vai escrever pro final. Quadrinhos, Julião. Como é assim os seus quadrinhos? Quais são os quadrinhos assim que você mais lê? Se é que você ainda lê quadrinhos. Não, eu leio sim quadrinhos. Eu ainda coleciono, não vou negar. Mas assim, hoje eu dou preferência para graphic novels, edições especiais. Encadernados. Encadernados, aquelas edições individuais eu acho que eu já doei. Algumas eu vendi. Até por questão de espaço mesmo, porque vai passando o tempo, conforme você vai ficando adulto, você parece que para onde você vai, o espaço físico vai reduzindo. Porque livro, quadrinho, você tem que dividir as coisas aqui. Mas assim, eu ainda coleciono. Gosto muito das histórias da DC, estou tentando ver se eu consigo colocar em ordem aqueles colecionáveis que estavam lançando. Eu curto algumas histórias da Marvel também. Aquelas edições especiais de graphic novels da Turma da Mônica, tem umas histórias belíssimas delas. Inclusive aquela última que publicaste lá da Força. É uma que eu assim, já coloquei na relação de que eu pretendo adquirir para fazer a leitura. Leia, você vai gostar. Muito boa. Entendeu? Uhum. E se você conseguir, tenta o autógrafo também, né? Como eu tenho na minha. Mas assim, como para falar de autógrafo, eu tenho 2 autógrafos do Maurício de Souza. Pô, tirou onda. Eu tenho o primeiro autógrafo dele aqui em Belém, foi de 2005, quando ele veio para a Feira do Livro, que ainda era no Centur, ainda era feita no Centur, que ele fez para mim o Chico Bento. E, cara, era meu sonho, assim, era meu sonho conhecer o Maurício de Souza, o cara que desenhou, fez os personagens com os quais eu aprendi a ler. E assim, eu lembro que eu peguei uma fila. Eu cheguei lá na Feira do Livro, vou até contar essa história, já mudando aqui a pauta. E eu fiquei sabendo que o Maurício de Souza ia estar. E eu lembro que, claro, eu era universitário na época, então assim, dinheiro era uma coisa assim, que eu não tinha muito acesso. Então, eu fiquei sabendo que para falar com o Maurício tinha que comprar um livro. E eu lembro que eu gastei o dinheiro que eu tinha de lanche, mais a minha passagem de volta, olha a cabeça. Para comprar um livrinho, comprar um livrinho para poder chegar com o Maurício de Souza e pegar o autógrafo. Isso era 4 da tarde. Cara, eu fiquei nessa fila. Dei sorte que alguns amigos meus conhecidos estavam na feira. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, fiquem aí que eu tô sem dinheiro para voltar. Não, a gente vai te esperar aqui. 10 da noite, eu consegui esse autógrafo com o Maurício de Souza. Credo. E, cara, quando eu tava assim na fila, quando já tava faltando... Cara, quando eu já tava assim na fila, faltando 10 pessoas pra chegar no Maurício, eu fiquei nervoso, bicho. Eu comecei a chorar igual criança. Falei, pô, aí o pessoal tudo olhando pra mim.
aquele marmanjão na fila, chorando, as criancinhas não entendendo nada. Aí eu não, aí eu contei a história aqui, não, cara, pô, Maurício de Souza, aprendi a ler com o Chico Bento e tudo mais, é um sonho que eu tô realizando. E eu nem me toquei na hora, cara, mas por causa disso, eu furei a fila. Me fizeram furar a fila pra falar com o Maurício, aí ele conversou comigo em particular tudo mais, aí ele fez o Chico Bento de autógrafo, eu, nossa, cara, que massa. E tá guardado até hoje. E no ano seguinte ele veio para outra edição da feira e eu comprei um livro dele que era aquele Histórias em Quadrões, daqueles quadros que ele pintou, que ele até fez uma exposição. Tá. E nesse livro eu pedi para que ele autografasse o Horácio. E ele tinha falado que o Horácio era um dos personagens preferidos dele. E é outro livro que eu tenho autografado, que tá guardado com muito carinho aqui em casa. Pô, tirou onda com a minha cara, tá vendo? Aí? Fui fazer graça, tomei na lata. Aí tem essas edições que eu guardo com muito carinho. Então assim, eu coleciono até hoje, eu leio até hoje. De quadrinho, para não dizer que eu tô colecionando quadrinho, acho que eu tô dando prioridade são as do Star Wars que tá lançando. Aquela coleção da... Bom, aquela coleção encadernada, né? Não, não é aquela de capa dura, são aquelas edições assim normais. Aquela que é edição mensal. Aquela mensal que é do Darth Vader, que é já pela Marvel, agora Disney, já, tipo assim, estão dando uma atualizada, dando uma atualizada na mitologia lá, e aquela do Star Wars, que já são histórias variadas, do Luke, da Leia, dos rebeldes. É o único quadrinho assim, de quadrinho mesmo são esses. O restante, os super-heróis, são as edições especiais, encadernadas, esses é que eu estou colecionando. E assim, não são todos, são alguns assim, que eu vejo que aquela história que eu li anteriormente, gostei e quero ter na coleção. Certo. Só pra te informar, eu tenho a coleção gráfica MSP toda, tá? Se quiser dar uma lida em alguma coisa, tá disponível. Opa, com certeza. Tá? Sim, e além disso, que eu estou tentando também completar a coleção, são aqueles livrinhos do Calvin Haroldo. Aqui em casa também tem, mas essa coleção eu não posso te disponibilizar para você porque não é minha, é da minha mulher. Eu sei como é que é. Mas eu pretendo também completar essa. Cara, muito bom. Na minha estante tem um Calvin e um Haroldozinho de chumbo. Mafalda é legal também. Eu li muito Mafalda. As do Snoopy também tem vontade de colecionar. Tem muita capa dura, grande e bem grosso. Nossa. Tem muita coisa pra se ler, né, cara? Sim, na verdade, a gente acaba não tendo nem arranha a superfície da quantidade de coisa que tem pra se ler de quadrinhos. Sim, Por exemplo, essas do Calvin Haroldo, antigamente eu ia pro Centur, ia na Gibiteca do Centur, que lá eles tinham as coleções, e eu lia as coleções lá. E o que eu fazia às vezes? Eu pegava as coleções, tinha aquelas tirinhas que eu gostava, eu tirava as xerox pra eu ter em casa, pra de vez em quando eu reler elas. O Calvin é fantástico. Aí eu achava demais. E também assim que eu colecionava quando era criança, era na época que vinha no jornal de domingo. Hoje não se tem mais, mas antigamente você comprava o jornal de domingo e vinha um caderno assim, equivalente àquele que a gente tem hoje no Liberal, que é aquela coisa assim mais daquela coluna social. Era aquele caderno só com tiras de quadrinho, que vinha He-Man, vinha do Garfield, vinha do Snoopy, Recruta Zero. E eu lembro que eu colecionava essas também em casa. As tiras de quadrinho realmente desapareceram de vários jornais. Sim. E antigamente, quando era criança, eu colecionava essas edições de domingo, que era assim, tipo uma coletânea de várias tiras. E eu lembro que há muito tempo eu tinha completado a coleção do He-Man, que eles lançaram a última tira nessa edição especial de domingo. Que tipo fechava a história. Eu lembro disso até hoje. A minha frustração é que quando eu era criança a gente sempre se mudava muito, e coisa de mudança é comum perder alguma revista, ficar para trás ou ser extraviada. E essas edições de Jornal do He-Man infelizmente se perderam também. Pô, que brabo. Bom, legal. Você sabe que a sessão de quadrinhos, e como qualquer sessão, para que bom que os nossos ouvintes também entendam isso, as sessões estão sendo abertas nas nerds, não é que vai ter alguém
única e exclusivamente escritor daquela sessão. A não ser, obviamente, a sessão Pais Nerds, porque não tem por que eu escrever na sessão, a não ser que seja uma experiência que eu passe com um filho, né, de um nerd e alguma história para contar com uma criança envolvida, filho de um nerd ou um nerdzinho. Mas basicamente é uma sessão que quem vai escrever são os que têm filhos. E no caso do Nós Nerds é só a Paula e o Alan que podem escrever sobre isso. Fora isso, as outras sessões estão abertas para qualquer um. Leu um quadrinho, gostou, quer escrever, esteja à vontade, viu um filme, quer escrever alguma coisa. É bom dizer para os nossos ouvintes leitores que nós não fazemos resenha. A nossa ideia do Nós Nerds também não faz preview de game. Não é falar. É uma coisa assim, né? Não é uma análise que a gente faz dos jogos. A gente não analisa jogo com resolução gráfica, nada de taxa de frame rate. A gente não faz esse tipo de análise. A gente faz análise da experiência. A gente analisa o filme. Não é o filme porque o trabalho do diretor de fotografia e o diretor, o ator. Não, a gente olha o filme, a experiência que a gente teve com o filme, a experiência que a gente teve com o quadrinho, a experiência que a gente tem com a série e tudo mais. Então é bom dizer logo pro pessoal não ficar esperando aquelas resenhas e dia de lançamento, né? Nem tudo que a gente vai falar também é novo, está sendo lançado no dia, na semana. Não é por aí, a gente não tá nessa, e até porque a gente ainda não é convidado para a sala de pré-exibição do cinema, né? Quando for, aí a gente consegue fazer melhorzinho um pouco para vocês. Um dia, quem sabe? A gente chega lá, a gente vai chegando lá mais perto cada dia. Bom, então vamos partir para os filmes e para as séries, né? Para quem não sabe, e aí muita gente não sabe mesmo, o Julião é apaixonado, esse é um segredo dele que eu vou revelar para vocês. Ixi. Apaixonadíssimo por Senhor dos Anéis. Isso, meu garoto. De ir pra sessão de estreia com cosplay, gente. É o máximo isso. Esse é doente mesmo. Isso doente, é amor mesmo. Né? Doente que nem ele, é doente nerd. Doente, né? Peraí, né? Quem nunca foi de fantasiar com seu cosplay favorito do filme, série, que atira a primeira pedra, né? Eu posso atirar? Exatamente. Vai chegar uma hora que um dia tu vai de Master Chief pra algum evento. Mas a armadura do Master Chief, se eu arrumar uma, eu vou. Aí tá bacana. Só tem que esconder a barriga. Mas assim, como tu falaste, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, eu acho fantástico o universo do Tolkien que ele construiu. Eu lembro que eu tive contato com a obra dele, acho que foi 2 ou 3 anos antes de começarem a falar dos filmes. Era a época assim que eu juntava dinheiro da passagem da faculdade, o que sobrava, aquele extra assim, de xerox que tu não batia, tu pegava de colega. E não, faculdade não, minto, foi bem antes da faculdade, a gente tá fazendo ensino médio ainda. E sempre ia, todo mês ia na livraria comprar algum livro, e eu vi lá nesses passeios que eu fazia, vi aquele livro interessante lá, O Senhor dos Anéis, lia a contracapa e um resumo da história, e falei, pô, deve ser legal. Dito e feito, viciei no livro e fui descobrindo a história aos poucos e achei fascinante. Depois que falaram dos filmes, veio aquela empolgação, como será que vai ser? E claro, tudo isso naquela época que a internet ainda era um bebezinho ainda de cola, não tinha aquele acesso à informação como a gente tem hoje, de que o cara tá filmando, a pessoa bate uma foto, coloca no blog, já circula para todo mundo quase que instantaneamente. Eu lembro que eu via as notícias do Senhor dos Anéis logo no início, na revista 7, e eram aquelas notinhas assim, bem pequenas ainda, que tu não conseguia especular nada.
foi fantástico. Eu lembro que quando eu fui ver o filme pela primeira vez, nós chegamos. Era uma sessão de 1 da tarde. Nós chegamos na fila 10 da manhã. E já tinha gente lá. E não foi nessa que eu fui fantasiado. Eu fui fantasiado só no Retorno do Rei, quando eu criei coragem, de fato. E foi fantástico. Foi uma experiência muito, muito boa. Foi incrível. Eu fui fantasiado de cosplay, no caso, só a partir do Hobbit. Quando voltou ao cinema, eu falei, legal, bora lá. Foi quando eu já tinha assim, mais coragem de ir pra fantasiado assim. Fui de cosplay não só no Hobbit, mas no Star Wars também. Deixa eu ver. Basicamente de filmes foram só esses que eu fui mesmo, nessa ocasião. Essas duas franquias que eu tenho um carinho especial. Mas Senhor dos Anéis eu gosto muito. Acho fantástico todo o universo. Eu já li as histórias de Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin. Sempre tem aquela coisa de tu voltar, reler um pouco de determinado livro para relembrar alguns detalhes. Alguns amigos com os quais eu converso sobre o assunto. Eu não vou negar que eu tenho aqui em casa uma réplica de um anel aqui. Eu tenho uma espada ferroada aqui pendurada aqui na parede. Claro, como não tem nenhum orc, ela não tá brilhando azul agora. Mas ela tá aí. Tá. Mas eu acho fantástico isso. É um universo assim que eu curto muito, tenho um carinho muito especial. E os filmes assim eu achei fantástico. Achei isso muito envolvente. Claro que eu ainda prefiro a trilogia Senhor dos Anéis do que a do Hobbit. Tem alguns pequenos detalhes aí. Mas não deixa de ser bom também. Harry Potter eu gosto também, curto demais. Tanto os livros quanto os filmes. Apesar de que no último livro o Harry estava muito chatinho. Guerra nas Estrelas também. Tava chato, não sei. Eu tava achando ele muito assim, rebelde sem causa. Olha. Tá certo, tava acontecendo um monte de coisa com ele, mas assim, ele tava muito chato. Eu já tava querendo que o Voldemort encontrasse ele e matasse logo de uma vez. Tava fazendo um ataquezinho de perereca miúda. Acho que quase isso. Quase isso. Porque a gente vai percebendo, assim, tem umas coisas para falar sobre o que você disse. Na época que saiu o primeiro Senhor dos Anéis, né? A primeira questão da internet, né? Que ela não realmente não tinha como a gente ter esse acesso à informação que tem hoje. Não tinha a questão do celular com foto, né? Que todo mundo hoje tira foto no celular. O cara vai fazer uma externa, tá todo mundo fotografando. Então não tem como o cara se esconder mais, né? Esconder nenhuma produção. Isso, inclusive isso eu queria saber com você, o que você acha, guarda a pergunta para responder daqui a pouquinho, o que você acha disso, dessa questão de você hoje não ter uma produção que tenha segredo para você saber o que vai sair, se isso não estraga um pouco da surpresa dos filmes. A questão do cosplay, e também, né? Na época dos primeiros filmes de Senhor dos Anéis, ainda não tinha essa coisa toda que tem hoje, do cara sair de casa não cosplay, tá todo mundo em serra normal, vamos dizer assim, né? Isso foi ganhando força de acordo com alguns filmes, né? O Senhor dos Anéis, os últimos da trilogias do Guerra nas Estrelas, os filmes de herói, né? O Capitão América, o Homem de Ferro, que começaram a trazer os personagens, o filme do Batman, e começaram a trazer aquela coisa do nerd mais perto do cinema, né? Mais produções direcionadas para esse mercado. Então eu acho que ali você realmente teve aquele momento que, não, peraí, ainda é demais eu ir, mas agora já é normal. Tanto que se você hoje vai assistir uma sessão de estreia, é comum você ter. É mais estranho você não ter ninguém de cosplay. Essa questão do cosplay é engraçada porque foi assim, eu lembro que era o Retorno do Rei. E assim, ainda não tinha aquela. Cinema de shopping, se eu não me engano, aqui, né? Me corrija se eu estiver errado, Eduardo, mas o cinema de shopping só tinha o Castanheira na época. Cara, eu não. Cinema de rua ainda era forte em Belém. Então, assim, eu não sei se já tinha o Castanheira na época, cinema de shopping, que era o Movicon. Não, acho que não, ainda não tinha. Eu não lembro o ano, qual ano? Acho que era 2003, se eu não me engano, não.
Eu tô lembrado, olha, eu não consigo, agora eu não consigo lembrar. Porque Mas eu cheguei aqui em Belém em 2001. 2001, o pátio, hoje, né, o hoje pátio, os cinemas ainda eram lá fora. era cinema 1, 2 e 3. Então, assim, Exatamente. era na época que era Mais ou cinema, menos nessa época, acho que o forte mesmo era o cinema do Castanheiras, o único shopping que tinha cinema. Não cinema de tinha. rua era forte. Então, assim, Exato. por exemplo, não tinha aquela coisa de tu, uma pré-venda, tu tinha que todo dia passar na bilheteria ou ligar para saber quando ia vender ingresso. Eu vou até dizer assim, vocês vão até dizer, esse cara é maluco, mas todos os 3 filmes, todos os primeiros ingressos que ele comprou fui eu, porque eu perturbava na bilheteria lá. Eu fui de cosplay no Retorno do Rei, fruto de uma aposta que meus amigos fizeram dizendo que eu não tinha coragem. Eu falei, não, eu vou fantasiado. Falei, mandei fazer uma capa, cortei uma calça velha que eu tinha lá para deixar tem um pouquinho assim no meio da canela. Peguei uma mochila velha, fui com um amigo meu, pedi para ele emprestar a frigideira da mãe dele e uma concha que eu pendurei na mochila e fui fantasiado pro cinema de Sam. E foi divertido, cara, porque tinha outras pessoas fantasiadas lá também. Então era numa época que você não tinha aquele costume de ver as pessoas irem assim para eventos, cinema. E foi legal, foi divertido, foi uma coisa assim bem interessante. Eu tenho vontade de fazer isso. É muito legal. Então assim, tu fica até aquele nervoso, mas depois que tu tá no ambiente, as pessoas vão contigo bater foto, vão conversar, dizer que tá legal. Tu acaba se empolgando e motivando a fazer mais. E eu voltei a fazer de novo cosplay, foi nos filmes do Hobbit. Aí eu voltei a fazer de novo. Foi quando depois eu falei, não, quando é um filme que eu gosto muito, eu vou fazer. Se eu puder, eu vou caracterizado. Tanto que ano passado no Star Wars eu mandei fazer roupa de Jedi e fui pro cinema. Eu curto muito isso. Eu acho muito legal você se caracterizar com um personagem do universo que você curte. É bem interessante. É legal você ver que as pessoas assim. Você vê que as pessoas, por exemplo, vão lá falar contigo, dizer que isso tá muito legal, tá bonito. E você vê que às vezes elas têm aquela vontade, mas ainda não têm aquela coragem de fazer aquilo. Então você acaba até estimulando um pouco as pessoas a colocarem essa vontade de se caracterizar dessa forma e participar dos eventos, dos filmes. Eu acho isso muito legal, muito interessante. Interessante. E a questão da super divulgação, né, que tem hoje em torno de qualquer produção, tanto de TV quanto de cinema, o que você acha? É uma faca de dois gumes, né? Porque tem alguns filmes assim que tu quer ter aquele mistério, quer ter aquela surpresa. E quanto mais se divulga a notícia, mais assim você parece que vai perdendo um pouco do interesse porque você já sabe o que esperar. Por exemplo, esses trailers que as produtoras fazem, Disney, Warner, dos super-heróis, que elas acabam divulgando assim cenas de batalha antecipada, colocam detalhes no trailer que são reveladores que estragam a surpresa do filme. Como no caso do Batman vs Superman, colocar o Apocalipse no trailer foi uma coisa assim que eu achei que, cara, não tinha necessidade de fazer aquilo. Né? Ou no Vingadores Guerra Civil, que eles divulgaram aquele spot da luta do Hulkbuster com o Hulk. E quando eu fui assistir no cinema já não teve aquela graça toda. Eu acho que isso prejudica um pouco, porque quanto mais você mantém um pouco assim, o sigilo da produção, melhor é o resultado. Eu vou tirar, por exemplo, voltando a décadas atrás, na época do Senhor dos Anéis, quando assim a internet ainda estava começando a ter aquela coisa de divulgação, os atores assinaram aquele contrato lá de que se quebrassem sigilo, divulgando informação, alguma coisa, pagariam uma multa exorbitante. E aquela coisa, quando tu vai pro cinema e, por exemplo, tu vê um condado daquele e tu tinha lido o livro e tu vê que aquele mesmo condado é como tu tinha imaginado, é uma sensação assim sem igual, é uma sensação única, que nossa, que maravilha aquilo. Ou tu vai vendo o filme sendo construído e vai te pegando de surpresa com coisas que tu não esperava. Isso é muito bom. Eu acho que isso é bem interessante, valoriza mais assim a própria produção. É muito chato ir pro cinema assistir uma coisa que tu já sabe o que vai acontecer. Perde a graça. É igual Star Wars Episódio 2, que eu lembro que na época do filme vazou o filme inteiro. E teve gente que assistiu o episódio 2 no computador, uma resolução bem vagabunda, desculpando o termo, aquela resolução bem tosca mesmo.
E a luta do Yoda, que era o ponto alto do filme, muita gente não se surpreendeu porque já tinha visto no computador. Como eu evitei isso, até porque na época eu não tinha computador também, eu me salvei disso, eu curti muito vendo no cinema. Mas assim, perde a graça. Às vezes você já saber de detalhe. E claro, tem aquelas pessoas que têm aquele espírito troll mesmo assim na internet que vão, divulgam informação, divulgam spoiler que soltaram sem querer e estraga a surpresa. Isso é um pouco bem conveniente. Não, tem gente que solta o spoiler que viu na internet, que ele nem viu o spoiler, ele nem viu, já disse que não vai ver e solta o spoiler só para estragar o divertimento alheio. Uhum. Realmente Sem graça, né? é o cúmulo do espírito de porco. Não, isso é. Tanto assim que eu tenho alguns amigos no Facebook, são pessoas assim que eu tenho amizade de longa data, que eu sei que tem esse espírito. Então, por exemplo, quando são filmes assim que eu espero muito, eu já bloqueio a pessoa. Depois que eu assisto o filme, eu desbloqueio elas. É uma boa ideia. É um macete. Porque eu sei que eles vão falar aquela informação que eu não quero saber. Bom, aí você falou muito da franquia do Senhor dos Anéis, né, dos Tolkien, Star Wars, né? Você já falou aí dos filmes da Marvel, né, que você deve Marvel e DC que você também assiste, né? Uhum. Algum outro tipo de filme que você curta, terror, ficção? Olha, eu gosto de ficção, séries de ficção curto demais. Eu gosto de filmes assim, cinema francês acho fantástico. Gosto de animações, tanto da Disney quanto aquelas japonesas. Gosto. Tenho uma paixão por filme de faroeste, acho muito bacana. Também gosto. Filmes de faroeste pra mim assim são fantásticos. Terror, bom, não é aquele terror pastelão, aquela coisa assim, sei lá, aquela coisa. O gore, que Não, espirra sangue. não, até que eu gosto, acho legal. Mas não é aquele terror assim, tipo. Atividade Paranormal que pra mim ficou. Eu não sei, um filme que eu não vi muita graça. E filme que segue muito essa fórmula pra mim, assim, sei lá, não me atrai. Por exemplo, filmes de terror no estilo do REC. Deixa eu ver qual é o outro. Lembra? Agora tá difícil, mas assim, filmes assim, no terror, estilo do REC, aquele espanhol, pra mim é interessante. É um terror assim que consegue te dar um susto, consegue te deixar preso na trama. São terror nesse gênero que, assim, que ainda me atrai. E assim, gosto de filme de ação, ficção, comédia. Deixa eu ver. Romance. Depende muito também do tipo, da fórmula. Não são todos assim que me atraem. É basicamente isso. Eu não consigo ter tanta coisa que eu não consigo assim listar agora. Tá, e pra gente fechar assim, o nosso papo, séries. Olha, eu vejo muitas séries. Eu tenho visto muitas séries. Quais são Gosto demais. as séries que você tem visto ultimamente? Eu tava revendo aquela The Black Mirror, que vai ser a temporada nova agora, que é muito bacana, muito interessante ela. Eu tava assistindo também, terminando de assistir no caso, a segunda temporada do Demolidor. Bom, sim. Boa, Tava muito boa. Gostei Boa. demais. Tava revendo Flash. Não quis baixar a segunda temporada, vou esperar chegar no Netflix pra poder ver com calma. Já tá na minha lista pra começar Gotham. Tava assistindo Mad Men. E Arrow? Qual? Arrow. Aquele. Olha, eu quero assistir um dia. Eu tava vendo pela Warner. Então eu só lembro da primeira temporada que eu achei legal. Achei interessante ela. O resto tá lá separado pra assistir no Netflix. Um dia, quando bater a vontade, eu vou sentar e ver tudo de uma vez. Eita. Aí. Esse é o homem esse é o cara que curte maratona de série. Não, porque assim, quando eu vejo uma série, eu vejo logo assim, 3, 4, 5 episódios seguidos. E às vezes eu pulo pra outra série, então se eu começo com uma, primeiro termino uma série pra poder ver a outra. Vai muito assim do tempo, do humor, varia muito. Por falar eu vi aquela Strange Things também, que eu achei fantástica a série.
Sim, sim, muito legal. boa. Foi uma surpresa muito grata essa série Netflix. Me diz uma opinião sua. O Netflix vai se tornar um grande produtor de conteúdo para rivalizar as produtoras de cinema? Olha, eu acredito que sim. Pela qualidade de algumas produções, eu não tenho dúvida de que ele pode chegar nesse caminho, sim. Pode ser Essa que segunda tem. O quê? pode ser que um dia ele chegue a produzir para cinema ou não. Eu acredito que sim. Ele já está produzindo séries com uma qualidade muito boa. Por Sim. exemplo, Narcos foi uma produção. Essa segunda temporada foi fantástica. A produção que eles fizeram. Eu achei genial a forma como eles conduziram a história, a direção ficou muito, muito boa. E eu não duvido que o Netflix vai chegar nesse patamar um dia. Talvez até não demore tanto. Todas as produções que ele tem assim, feito não tem decepcionado, inclusive na questão de documentários também. Nunca vi nenhum documentário do Netflix. Eu dei uma chance àquele documentário da Amy Winehouse lá e foi realmente muito bom. Legal, bom saber. Pra dar aquela procurada a mais. E ela produziu alguns filmes também que são bem interessantes a produção. Show de bola. Vamos lá. Então é isso aí, cara. Eu acho que deu pra te conhecer, né? Eu espero que sim. Né? Deu pra galera te dar uma conhecida, saber o que você curte, o que você gosta, saber o que você vai começar de repente a escrever aí na nossa coluna de Falta uma cinema pergunta. e séries. Eu vou tentar manter aqui uns quadrinhos em vez em quando, que eu comprar alguma coisa legal e ler, eu vou tentar botar lá também. Cinema, Exato. série também. Oi. Ele falou de tabuleiro, ok. Mas Mas Ah, gosta de RPG de mesa também? a gente não falou, né? Eu falei que ele gosta de tabuleiro, mas sim, não sim, falei dos sim. Eu tabuleiros. curto muito. É. RPG de mesa, eu joguei muito também. Eu Aí, joguei muito na adolescência. Eu joguei Vampiro, joguei D&D, que aí. mais? Acho que eu joguei de tudo um pouco de RPG de mesa quando eu era adolescente. Agora eu tô jogando mais assim, jogos de tabuleiro, jogos assim da escola europeia, alguns americanos. Então, assim, são jogos muito interessantes e se tiver oportunidade, eu espero compartilhar essas experiências um dia com vocês também. Falar Sim, dos jogos, falar do que eles são. São, assim, bem Por favor. interessantes. São aqueles jogos, assim, que você reúne os amigos, você passa horas se divertindo, você se envolve na história. E eu acho fantástico. Eu tenho até alguns que eu comprei porque eu conheci alguns novos que gostei tanto que eu tenho em casa e sempre que tenho oportunidade eu levo para jogar com os amigos e é muito divertido. não, São aquelas horas de diversão que são garantidas de verdade. a coluna jogos tá aberta lá pra isso, cara. Só escrever, não tem problema nenhum. Eu agradeço a oportunidade também de fazer parte da família Nós Nerds e pelos futuros inscritos que eu vou fazer. É, Boa. eu não vou dizer o que, mas você tá me devendo você sabe, Sim, sim, estou se né? devendo. E a gente já vai em breve ter mais um post aí Surpresa. do Julião cinema. Vou deixar só a É. dica pra vocês. Não, E já ele- acabei de lembrar. É, Realmente estou em débito, estou em tá. débito. Não, esquenta a cabeça, Vou esquenta a deixar cabeça. Trek. Devo ou não nego, eu pagarei quando puder. Exato. E aí vai começar aí a nossa coluna de cinema para vocês estarem ouvindo e de repente a gente começar a escrever também sobre algumas coisas antigas que a gente já leu há mais tempo também, né? Porque a gente não precisa só ficar falando de novo. A gente pode falar de coisa velha, né? Afinal de contas, são as nossas experiências. Verdade. Hoje foi um bate-papo de relembrar coisas antigas. A ideia é que a gente só conhece a pessoa pelo que ela já fez, né? Pelo que ela curte, o que ela já jogou, pelo que ela fala. Olha, só para deixar claro, eu não sou um ancião, viu? Não, tua idade tá lá no teu card, que quem não viu tá lá na página, né? Não, Nas porque quando tu fala Nerdcards, que. tá lá o teu card Quando tu, já. porque quando tu fala hoje que tá na época que a internet ainda era uma criança, eles vão dizer, pô, esse cara deve ter uns 60 anos. Não, pode deixar que o velho todo mundo sabe que sou eu. O velho do grupo é um posto que ninguém me tira, por enquanto, né? Pode ser que apareça alguém mais velho. É verdade, verdade. Bom, então galera,
Vocês já conheceram o Julião, agora a gente vai pro nosso N3. Oferecimento Bombom do Pará, sabores da Amazônia. É isso aí, galera. Estamos começando aqui mais um Nós Nerds Notícia, o N3. Já começando aqui com o novo Season Pass, Estrela da Morte. Contará com 5 novos mapas, incluindo novas armas e também o novo herói, Chewbacca, galera. Olha que beleza, até que enfim, hein? Vou falar em games. Saiu hoje uma matéria no jornal O Globo falando que games e exercícios são apostas para evitar sintomas do mal de Alzheimer. Estudos mostram a eficácia do treinamento cognitivo na prevenção da demência. Ele fala na matéria, eu vou dar uma passada rápida pela matéria para vocês. Eles estão falando aqui de algumas pessoas que estão fazendo tratamento na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, lá na Gávea, que estão fazendo esse tratamento, jogando algumas vezes por dia e estão tendo melhoras na lembrança, no raciocínio. Então, na verdade, estão prevenindo os problemas do Alzheimer, né? Diminuindo os sintomas do Alzheimer. Na verdade, isso já é um tratamento já antigo, tá? Nós estamos em setembro, que é o mês mundial do Alzheimer, né? Do combate ao Alzheimer. E existe a pesquisa ACTIVE, Advanced Cognitive Training for Independent e Vital Elderly, né, que foi realizada aí com 2.832 participantes em 65 e 94 anos, recrutados lá em 98. A pesquisa feita pela uma universidade do sul da Flórida, em Tampa. E aí eles vêm fazendo todo esse estudo para vocês verem que jogar faz bem. E hoje, como é a estreia do Julião no Nós Nerdcast, ele já vem com uma notícia da sua coluna Cinema e TV. Pois é, e para uma notícia que já é bem recente, na verdade, algumas horas atrás, é o resultado dos grandes vencedores do Emmy 2016. E claro, eu vou falar as principais categorias que foram premiadas no caso. Temos o melhor telefilme, que ficou com Sherlock, The Abominable Bride. A melhor série limitada, que é The People vs O.J. Simpson. E claro, o Game of Thrones, que foi o grande vencedor da noite. Ele foi premiado na categoria de melhor roteiro em série de drama. Ele ganhou também a categoria de melhor direção em série de drama. E ganhou também como melhor série dramática, Game of Thrones, o maior campeão da noite. E destaque também que a melhor série de comédia que foi premiada foi a série VIP, que particularmente eu não conheço, mas depois dessa premiação eu vou tentar saber do que ela trata para até comentar com vocês futuramente no blog. Esse foi o nosso Nós Nerdcast da semana. Para variar, fica o pedido para vocês curtirem o nosso canal lá no YouTube, nosso podcast no YouTube. Assinem nosso canal no YouTube, assinem nosso blog. Fiquem com a gente, comentem, deem sugestão, peçam algum tema e a gente vai falando com vocês, mantendo nossa periodicidade semanal. Tá? Então até a semana que vem com o nosso Nós Nerdcast 16, que até agora a gente não sabe o tema, mas a gente vai fazer um ótimo programa para vocês. Eu fico me despedindo por aqui, Sargento Rock 1967. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Até a próxima.